No extremo oriente de Cuba existe um lugar lindíssimo. Longe de ser um lugar tão famoso quanto as praias de Varadero ou de Havana, a pequena Baracoa esconde algumas joias pouco conhecidas pelos viajantes que vêm até Cuba. De Havana para cá foram mais de 1000 quilômetros viajando pelo interior do país. No episódio anterior, visitamos o antigo cemitério indígena e aprendemos um pouco mais sobre os taínos, os indígenas que ainda resistem na ilha caribenha. No episódio de hoje, vamos conhecer a cidade de Baracoa por dentro e viajar nos seus arredores para conhecer alguns dos lugares mais bonitos de Cuba. Salve família! Diretamente aqui de Baracoa, extremo oriente da ilha de Cuba, na província de Guantánamo, bem na ponta de Cuba mesmo, longe, já tá perto do Haiti aqui. Estamos conhecendo o outro lado dessa região do Oriente, outros costumes, outras paisagens, mais um destino irado aqui na nossa websérie de Cuba. À medida que você vai adentrando no centro aí da cidade, ó, vai ficando um pouco dessas fachadas históricas. É bem uma pegada que a gente já viu em outras cidades de Cuba. A diferente é que aqui as casas são mais baixas, tem menos sobrado, né? Ainda tem aquela plantinha de 2 andares assim, que é bem clássica, tipo de um sobradinho. Você vê muito. E tem também aqueles condomínios soviéticos assim, né? Só que esses estão mais para a beira do mar. Esses condomínios soviéticos, a maioria estão ali na beira do malecão. E aqui pro centro fica essa parte mais histórica, né? E aqui tem muita casa de hospedagem e tal. Mas assim, pelo que eu tô sentindo aqui, de turista, a ilha tá bem vazia mesmo. Todos os lugares estão com vaga. E andando na rua assim, dá pra ver que tem um pouco turista mesmo. Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela paloma bien alto, mi vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Paloma linda, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda. E quando você vê esse pórtico aqui, começa a parte do centro histórico aqui de Baracoa, que é mais organizado assim, já tem uma estrutura para turismo mesmo. Chegando aqui no estádio, na cancha de Baracoa, de frente pro mar. E que mar, hein? Mas aqui, ó, parece que não tá em boas condições não.
que doideira, mano. Construíram praticamente na areia o estádio. Aí. Enquanto eu conversava com dois cubanos na praça, seus olhos brilharam quando me falaram de um lugar chamado Yumuri. Pesquisando na internet, eu vi que ficava mais ou menos uns 25 quilômetros de Baracoa. Então eu fui perguntar como chegar pro dono da casa que estava me hospedando. Ele fez algumas ligações e me disse que tinha um guia da cidade levando 4 pessoas para lá naquele dia mesmo. Conversando com o guia no telefone, ele me disse que era um rolê feito por 4 amigos que estavam juntos, então eu teria que passar em alguns outros lugares que eles queriam. Negociei o preço com o motorista e acordamos um total de 3.000 pesos cubanos, algo próximo de R$100. Entrei na caçamba do Jeep e conheci os integrantes daquele grupo. O motorista, o guia, a esposa do guia, uma cubana e 2 espanhóis. Eles estavam preparados. Passaram em um mercado e lotaram uma caixa de isopor com cerveja. E assim, seguimos pelas estradas sinuosas de Cuba. Depois de 15 quilômetros, nós fizemos a primeira parada, uma fazenda de cacau isolada no interior de Baracoa. Um cacauzinho. Elaboramos en el campo unas grandes canoas y con los dedos se va depositando aquí ese pequeño fruto. Es así, de esa forma, como la familia debemos de vender al gobierno, fresco. El 90% al Estado, el 10% para la casa. ¿Lo venden así con la corteza blanca? ¿Sí? ¿Verdad? Claro. El 10% se tapa con la hoja de banana, se pone en la sombra 6 días, para el proceso más importante que tiene el chocolate. Es un proceso de fermentación. La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de 4 señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100%, con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo. A gente fez uma pausa aqui, ó, nessa pedra grandona aqui. A história dela é interessante. Pelo que o guia estava me falando aqui, esse lugar chama Passo dos Alemães, porque antes da Revolução tinha um casal de alemão que ficava aqui cobrando imposto, taxa por todo mundo que passasse por aqui. E aí dizendo ele que depois que houve a Revolução não se sabe o que aconteceu com esses alemães aí. Não sabe se matou, se prendeu, só sabe que eles desapareceram e não tem mais taxa, ninguém cobra nada para passar por esse lugar aqui. Mas aí o nome ficou registrado ainda como o Passo dos Alemães. Para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. E essa aqui é a pequena vila de Boca de Yumuri. Ó, o pessoal deixa as roupas secando aqui no sol. E é um povoado de pescadores, assim. O pessoal vive aqui bem isolado de tudo. Que a praia nessa parte aqui é de pedra, mas a gente veio aqui e vê um rio que tá mais pra lá.
Aí pelo que eu entendi, o que a gente vai fazer é programar o almoço aqui em uma das casas. Vai lá ver o rio, dar o rolê. Depois a gente volta e almoça. Comer um peixinho depois, né, mais tarde. Casinha pequenininha, bandeira de Cuba. E quem tá lá do lado, ó, sempre presente. Olha aqui, esse aqui é o consultório médico da vilinha. Caramba, mas isso aqui é muito pequeno para ter um consultório, eu acho. Um pouquinho da escola. Vocês estão vendo aqui esses escombros, ó. Toda essa vila aqui, ela teve que ser reconstruída porque o furacão, o último que teve aqui, mais ou menos há alguns anos, destruiu tudo. Então tiveram que fazer tudo do zero. Vamos, salgan daqui já, vamos. Aí que vai abandonar. Olha, cuidado, cuidado. Aguanta aí, olha, aguanta-se todo mundo aí, aguanta-se aí. Olha, aguanta-se todo mundo aí. Como se não bastasse todos os problemas econômicos, Luego él dijo, te voy a buscar. Yo no juego, soy blanco. Yo lo que no entro en discusión. agora começa a ficar interessante. A gente vai pegar um desses barcos aqui e vai entrar rio adentro aqui através de um cânion. Aquí no hay río de nudismo. Son en España para allá. Seguimos en la barca Sí, fue y con él nos mismo, volvimos. fue con él mismo. A gente andou alguns minutinhos ali do barco, desceu e agora vamos fazer uma trilha a pé. E tipo, a galera tá animada, mano. Cerveja, trouxeram caixa de isopor, um monte de coisa. A gente vai escolher um lugarzinho no rio assim que é melhor pra tomar banho, curtir o visual. E cara, dá uma sensação muito boa andar aqui, sabe? Os sons são diferentes, assim. A gente vê que esse lugar aqui realmente é um pouco especial pelo isolamento. Já vê mais pássaros, cara. O lugar é muito bonito, assim, não dá pra mostrar de cara como que é a beleza daqui.
Eu acho muito louco essas árvores aqui que criam essas proteções aqui. Provavelmente para não subir nenhuma caca e comer os frutos. Se liga nos espinhos. Canchancha. Chancha, Este es el melado ahí. la miel. ¿Tienen agua? La naranja. Me he bañado allí en la piscina. Hombre, una piscina estupenda. Profunda. Es verdad, son piscinas naturales. Natural, no plástico. Ah, muy bien. ¿Ya le echaste el fondo? Se murió Pepe y se va con un cóctel también. Sí, la miel, sí. Tiene que sacar un poquito de ahora. Y ese de acá es ron. Es ron. Aguardiente de la caña. ¿Pero ese hecho acá por ahí Dígalo, o es Havana Club ahí? No, he hecho aquí de la caña. de la caña. Muy bien. ¿Va a tomar alguno, no? Si queda, Sí, queda uno. Gracias. queda para uno. Solamente queda uno. Até o canudo aqui é natural o bagulho, ó. É forte ou não? No, está bueno. Pégalo. Ah, tá bem. Está bien. Canchancho. Miguel le echaron. Échale más. Y échale. O gostinho de rum é brabo. Me gustaría ver tener ese servicio. Pero no que todo me tengan que atrás a mí para matarme. Luego lo todo. Entre tus brazos descanso en tu amor, procuro nunca soltarlos, recordando siempre tu calor para nunca de mí desatarlo. Eres el más humilde sentimiento, aquel que me acaricia, eres mi calma y mi tormenta, por el que mi alma... Chegou numa praia aqui que chama Manglito, ó. Coqueiros, apesar do tempo ter dado uma nublada, a praia deu pra ver aqui que é a praia da galera, ó, já tem mais gente e tal, mas vibe muito boa, vibe muito boa. A gente estava conversando um pouco ali sobre o furacão que passou, conversando sobre política, nossa, deu uma fritada no meu cérebro aqui, a gente conversou sobre bastante coisa. Brazos me mece tu amor cuando en ti siempre pienso y en mi mente tú estás, también los felices momentos. Eres el más humilde sentimiento, fe mi felicidad. Es un tormento no estar contigo y en mí te siento cuando lejos estás. Contigo soy llama y agua, sal y azúcar. Y me hizo una cuenta en Facebook. Ahora soy yo la entretenida. Ahora soy yo la entretenida. Pero antes tiene que decirme. Depois de passar o dia todo junto com aquele grupo, conversamos tanto que eu fui convidado para um jantar na casa da Gypsy, a cubana mais apaixonada por Cuba que conheci durante toda a minha viagem. Nada melhor que um jantar tipicamente cubano para aprender um pouco mais sobre como é a vida no lado oriente de Cuba. Tostones. Tostones, sí. Es con el plátano. Previamente, después que tú pelas el plátano, queda así. Entonces tú le das la estética
Y después que queda en esta textura, pones la sartén con el aceite bien caliente y se le da unos minutos para que absorba una pequeña porción de aceite. Y después viene entonces al proceso de maceración. Se macera, se vuelve de nuevo, se coloca en la sartén y entonces el producto final queda así. Así. Este es el producto final. Muy rico. Vale, ¿y qué te representa Cuba para ti? Bueno, para mí Cuba representa amor, cariño, fraternidad. El cubano es el que se levanta por las mañanas y te toca a la puerta y te dice: vecino, buenos días, colé café. Vecino, buenas tardes, ¿en qué necesitas que yo te ayude? El cubano es aquel que anda el día a día trabajando, luchando, buscando la supervivencia para la familia. El cubano es aquel que piensa que no es dar lo que te sobra, es compartir lo que tienes. El cubano es aquel que en un momento determinado, en el caso de las mujeres, hemos logrado el empoderamiento. La mujer cubana es vital, es esencial. Es como cuando tú siembras un árbol que tienes que propiciar que la raíz de ese árbol esté sana, esté con todas las condiciones necesarias, porque ese árbol crecerá en dependencia de cómo tú lo utilices. Entonces la mujer cubana ha logrado de que se sienta, y para nosotras es vital y es fundamental los hijos. Nosotras somos maternales, espirituales, somos guerreras. Nosotras somos de las que pensamos que lo primordial es la familia, lo básico es la unión. Y el día a día, el cubano lucha, el cubano prospera, el cubano se preocupa. Y en este caso yo, una morena, a ver, si hubiese nacido en otro país no hubiese tenido la oportunidad que me dio Cuba. Cuba me dio estudio, Cuba me dio la posibilidad de hacerme licenciada en ciencias naturales. Yo hoy soy bióloga, química y geógrafa y puedo desempeñarme en cualquier ámbito de la vida. Cuba me dio la posibilidad de vivir, de crearme, de crecer, de fortalecerme, de empoderarme. Por eso yo amo Cuba. Pienso que Cuba tiene un valor de humanidad. ¿Sabes por qué? Porque lo vi representado en Brasil. Cuba ha tenido relaciones bilaterales con Brasil. Nosotros en un momento determinado tuvimos muy compenetrados con Brasil, con colaboraciones médicas, educativas, deportivas, y en todo ámbito Cuba, pese a sus dificultades, ha sabido crecer. Yo creo en el mejoramiento humano. No sé lo que las demás personas piensen, pero yo en lo particular creo en el mejoramiento humano. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a mi descendencia, que tengan fe y que crean en el mejoramiento humano. Família, eis que chegamos aí a 9 episódios na nossa websérie Faces de Cuba, né? Fica tranquilo, a gente ainda não terminou a websérie, estamos na metade desse processo, é um trabalho muito longo aí que a gente vai demorar mais algum tempo ainda editando, mostrando tudo isso para vocês. Um dos grandes objetivos dessa websérie era tirar um pouco esse misticismo em volta de Cuba, né? Tentar encontrar um pouquinho do que de fato são as coisas por lá. E para fazer isso, uma das coisas que a gente prezou é de fazer essa websérie toda sem ter nenhum anunciante, sem ter nenhum patrocinador, para que assim a gente pudesse realmente colocar o nosso pensamento, colocar o que a gente acredita de fato, sem ter elementos externos aí que influenciassem o nosso lado, a nossa visão sobre o que a gente está vendo e interpretando em Cuba, né? Então, para fazer essa websérie a gente tirou tudo do nosso bolso mesmo, a gente pagou tudo, passagem aérea, todos os translados, todas as viagens, né? É tudo tirado do nosso bolso. Mas ao longo desses 6 anos aí produzindo conteúdo, uma coisa que eu já aprendi é que a gente não tá sozinho, né? Já tem um pessoal que acompanha o nosso trabalho fielmente, então já sabe mais ou menos qual é o estilo que a gente trabalha.
O que a gente está fazendo aqui é uma websérie entregando todo o conteúdo para vocês gratuitamente, a gente não cobra nada por isso, mas a gente deixa um espaço aberto para quem tiver interesse em fazer uma contribuição voluntária. A gente não está fazendo vaquinha, a gente não tem uma meta para chegar, é justamente você assiste o vídeo, assiste os vídeos no caso, né? Então se você não assistiu os outros episódios anteriores, eu recomendo aí ver o que você sente e depois você que vai poder fazer a sua contribuição de acordo com o que você acredita que esse trabalho vale. Se vocês já conseguiram ver esses 9 episódios, o quanto esse trabalho vale para vocês. E aí a gente deixa essa contribuição aberta. Para estar recebendo essas contribuições voluntárias, eu vou deixar aqui embaixo o meu Pix no e-mail, mas também vou deixar aqui um QR Code. Então, através disso, vocês podem fazer essa contribuição voluntária através do Pix. Fazendo essa contribuição voluntária, você ajuda a gente a continuar fazendo manutenção dos equipamentos, câmera, drone, ajuda nas passagens, tudo isso. Se você não tiver condições de contribuir financeiramente, não se preocupa, você ainda ajuda muito assistindo os vídeos, compartilhando com os amigos. Toda essa força conjunta da comunidade é que alavanca o Vida de Mochila, é que alavanca os nossos projetos. Então, desde então, a todo mundo que acompanha a gente e que nos incentiva a continuar trabalhando, eu deixo aqui minha gratidão, obrigado de coração, e a gente segue viajando e trabalhando para mostrar muito do mundo para vocês. Aquele abraço. Eu falei, amor, eu quero viajar pelo menos uns 4 dias sozinha em Cuba, e eu acabei escolhendo agora a cidade de Trinidade. Eu falei, né, isso não teria acontecido se eu não estivesse viajando sozinha, então eu consigo conhecer várias pessoas, conversar com várias pessoas e ouvir, né, várias conversas, porque eu estou viajando sozinha. E outra coisa também não teria acontecido se eu não estivesse viajando sozinha, que é o assédio.